As 7 palavras da Virgem Maria. Nossa Senhora, em toda a Sagrada Escritura, só fala 7 vezes. Pelo menos, somente 7 vezes nos é narrado na Sagrada Escritura Nossa Senhora falando. Ela que é a Virgem do Silêncio, ela que é a Mãe da Sabedoria, quando fala, significa que fala algo muito importante. Assim como Jesus, no alto da cruz, para falar sofria muito, era um sacrifício muito grande dizer alguma palavra. Jesus só falou algo que era muito importante. Também Nossa Senhora só falou 7 vezes na Bíblia. E você quer saber qual é a ordem dela para a sua vida? Qual é a palavra de ordem da Virgem Maria, já que você ama tanto essa Mãe do Céu? Você quer compreender o que ela deseja falar para você? Já que você se entregou a ela como filho, como filha, quer saber qual é a ordem dela para a sua vida? Vamos mergulhar hoje nessa meditação dessas 7 palavras da Santíssima Virgem Maria. Você vai perceber que em todas as palavras da Virgem Maria, ela está apontando para fazer a vontade de Deus. Existe uma palavra que sempre se repete nas 7 palavras da Virgem Maria: fazer. O verbo fazer é o verbo que mais agrada ao coração da Virgem Maria, porque sempre ela está usando esse verbo, fazer. Fazer. Por que será? Porque a virtude que mais reflete a humildade de Nossa Senhora é a obediência, fazer a vontade de Deus. Por exemplo, São João Bosco teve uma visão do céu. E nessa visão ele viu São Domingos Sávio, que era o menino que ele cuidava no oratório. E esse menino já era um santo, já estava no céu. E São Domingos Sávio pergunta a Dom Bosco qual é a base de todas as virtudes, a base da vida espiritual. E São João Bosco vai dizer: ora, nós aprendemos que é a humildade. Mas, Dom Bosco, é verdade, mas aonde a humildade se manifesta concretamente? Aonde a humildade se mostra verdadeira? E Dom Bosco ficou pensando e não sabia dizer. Você saberia dizer? Coloca aqui no comentário, antes de eu dizer, qual é a virtude que manifesta a humildade de maneira concreta? Dom Bosco não soube responder. E São Domingos Sávio disse a Dom Bosco: a virtude da obediência. Somente obedece quem é humilde. Somente obedece quem é humilde. Então, se você quer ver se você é humilde verdadeiramente, veja se você é obediente. Você quer ver se você ama a Deus verdadeiramente? Está na palavra de Deus. Eis o amor de Deus, que obedeçamos aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, São Domingos Sávio ensinou lá do céu para Dom Bosco que a virtude que era a base das outras, claro, é o amor, mas o amor, diz a Bíblia, é obedecer à vontade de Deus. Isso é amar a Deus. Eis o amor de Deus, obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz que ama a Deus, mas não faz o que Deus manda, não ama a Deus de verdade, não é? E por isso a Virgem Maria vem nos ajudar a viver essa virtude da obediência. O pecado entrou na humanidade por meio da desobediência. E Nossa Senhora restaurou, reparou o mal feito por Eva através da obediência. Eis aqui a escrava do Senhor. É o que Nossa Senhora disse para o anjo. E a gente já está entrando nas 7 palavras, né? Vamos agora pensar, meditar. Toma nota, pega a sua caneta, pega o seu diário espiritual e anota as 7 palavras da Santíssima Virgem Maria. Em Lucas capítulo 1, vai narrar o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Segundo a própria Nossa Senhora revelou a São Domingos, essa passagem bíblica é o centro da Bíblia toda, pois é um momento que a palavra de Deus desceu e se fez carne. Deus se tornou filho de Maria. Deus se tornou uma criancinha. Deus se tornou frágil e vulnerável, capaz de sofrer e morrer para nos dar a salvação. Por isso, o centro, o miolo, um ponto principal da Bíblia é o ponto em que Deus toca a terra. Deus se faz um de nós. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, é o anúncio do anjo à Virgem Maria. Por isso a oração da Ave Maria é tão importante e tão poderosa, porque está lembrando essa passagem. No mundo espiritual, os demônios se aterrorizam quando nós lembramos a encarnação.
Deus desceu, Deus se fez carne. Por isso, rezamos o Ângelus, 6 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas. Tudo isso é muito importante entender que esse é um momento central da nossa salvação. Lucas, capítulo 1. E nessa passagem bíblica, quando o anjo anuncia à Virgem Maria que ela será mãe do Salvador, a mãe de Deus, a primeira palavra da Virgem Maria: como se fará isso? Pois eu não conheço homem nenhum. Nossa Senhora estava disposta a obedecer a Deus, porque ela tinha feito um voto a Deus. A tradição da Igreja nos ensina, e essa passagem bíblica deixa muito clara, que Nossa Senhora não precisaria perguntar, pois ela estava desposada com José. Então ela não precisaria perguntar como isso ia acontecer, se ela estava estar desprometida em casamento, desposada, já era, no noivado no Antigo Testamento, já era considerado um casamento. Então eles não moravam juntos ainda, mas não teria por que perguntar isso, porque ela já estava com São José, já estava prometida a ele. Mas ela perguntou porque ela tinha um propósito de virgindade perpétua. E ela queria obedecer aquilo que Deus pediu a ela. Ora, você é um mensageiro de Deus, mas Deus havia me pedido esse voto de virgindade. Ela quis obedecer à vontade de Deus. Como se fará? Olha o verbo fazer. Como se fará isso? Pois eu sou virgem, não conheço homem algum. Já começa o anúncio dizendo, Lucas já diz, o anjo foi enviado a uma virgem chamada Maria. Então, esse aspecto da virgindade de Maria era uma obediência a Deus. E ela queria somente fazer a vontade de Deus. Por isso, quando Zacarias, um pouquinho antes, o pai de João Batista, recebe o anúncio do anjo Gabriel, ele pergunta um como também. Mas não é como Nossa Senhora, querendo fazer a vontade de Deus. Ele pergunta como isso vai ser possível? Como eu posso acreditar nisso? Porque minha mulher é estéril, é idosa. O como dele foi duvidando de Deus, foi questionando a Deus. Por isso ele foi castigado e ficou mudo. Já a Virgem Maria não. Ela pergunta porque ela estava totalmente disponível e totalmente acreditando na vontade de Deus, nos planos de Deus. Porque a fé também tem relação com a obediência. Quando você confia muito em você mesmo, você não confia em Deus. Uma criança, quando o papai diz, pula meu filho, mesmo que seja alto, ela confia no pai e não em si mesma. Já quando a criança cresce um pouquinho mais, ela já confia mais em si mesma. Então, se o pai diz pula, ela fica na dúvida se ela vai pular ou não. Então, nós devemos ser crianças, confiar inteiramente e se lançar nos braços daquele que não é um pai qualquer. É o Pai que nos ama de verdade. Nossa Senhora nos ensina essa obediência da fé. Está lá em Romanos 16. A vontade de Deus, de São Paulo, é que eu leve todas as nações à obediência da fé. Somente quem confia se entrega e obedece. Zacarias não confiou, não acreditou, por isso foi castigado. Quando ele perguntou como eu vou ter certeza disso, já Maria não. Como se fará o verbo fazer? Eu quero fazer a vontade de Deus. Primeira palavra, como se fará isso? E o anjo esclareceu e ela entendeu. Segunda palavra, depois de entender, ainda em Lucas capítulo 1, a Virgem Maria quis fazer a vontade de Deus. Ela perguntou o que ela devia fazer, como ela deveria fazer. Eu quero servir, eu quero obedecer. E quando o anjo explicou direitinho quais eram os planos do Senhor, Nossa Senhora não demorou para imediatamente responder. Ela que foi chamada de mãe do rei, disse, eu sou a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Gente, esse faça-se de Nossa Senhora é tão poderoso, porque o primeiro faça-se foi Deus na criação e tudo se fez. Mas quando uma simples serva do Senhor disse faça-se, nesse momento Deus se tornou carne. Nesse momento Deus se tornou um de nós e elevou a nossa dignidade. Deus se tornou nosso irmão para nos elevar à participação da vida divina. Isso é tremendo, porque a Virgem Maria obedeceu. Foi a nova Eva, foi o contrário de Eva, como diz Santo Irineu. Então, olha só, nós estamos na segunda palavra
novamente o verbo fazer. Primeiro, como se fará isso? Segundo, eis aqui a escrava, faça-se em mim segundo a tua palavra. Terceira palavra da Virgem Maria, quando ela visita sua prima Isabel. Essa é uma das palavras que não é dita na Bíblia. Qual foi a palavra que Nossa Senhora disse? O que ela saudou Isabel? A Bíblia só diz que entrando na casa de Zacarias, ela saudou sua prima Isabel. A saudação de Maria provavelmente foi a palavra Shalom, a mesma palavra que Jesus ressuscitado disse ao entrar na presença dos discípulos. Shalom é uma palavra que no hebraico, se eu não me engano, tem 23 significados diferentes. Não é somente paz, é mais do que paz. Significa paz, plenitude, felicidade, alegria. É algo muito profundo, é aquela paz rica de felicidade que somente o Messias poderia trazer. Não é como a paz do mundo. Aliás, o próprio Jesus diz no Evangelho, dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. Jesus está falando shalom, não um shalom qualquer, o meu shalom, o shalom do Messias. É um shalom que é uma felicidade. Alguns acreditam que quando o anjo anunciou a Maria, a palavra que ele disse foi shalom. A gente tem a narração do anúncio do anjo em grego, porque Lucas era grego, escreveu todo o Novo Testamento foi escrito em grego, que era como se fosse o inglês daquela época, a língua mais corrente, e por isso foi escrito em grego. Mas o anjo não falou com a Virgem Maria nessa língua, que não era a língua de Nossa Senhora. Muito provavelmente, a palavra que o anjo disse, isso é debatido entre os estudiosos da Bíblia, mas eu particularmente acredito nisso, foi a palavra Shalom. A paz do Messias chegou. A felicidade que ele veio trazer chegou para a sua casa também. O anjo Gabriel diz, alegra-te, cheia de graça. Uma das traduções, né? Shalom significa várias coisas. Alegra-te. E o Senhor fala para você, alegra-te. A paz que você procura há tanto tempo, somente com o Messias. A paz dele pode te saciar, pode te preencher. E quando o anjo anunciou a Maria, ela ficou cheia de paz. Quando o anjo, em nome de Deus, anunciou a felicidade do Messias que estava ali chegando, Maria recebeu esse sopro de vida. Ela que já era cheia do Espírito Santo, recebeu o anúncio da alegria que o Messias chegou. E quando ela disse, o seu faça-se, essa paz, essa felicidade se instalou nela. Quando ela foi servir a sua prima Isabel, fazer a vontade de Deus, somente ela disse uma palavra. E ela como que transmitiu aquilo que o anjo disse a ela transmitiu para sua prima. Não é isso que Paulo diz na palavra? Aquilo que eu vos transmiti foi aquilo que eu recebi. Nossa Senhora recebeu o anúncio da alegria e trouxe a Isabel o anúncio da alegria. Só dela dizer essa palavra, Isabel fica cheia do Espírito Santo. A criança fica cheia do Espírito Santo, estremece de alegria, dança de alegria no ventre de Isabel. Quando você reza a Ave Maria com fé, quando você reza o seu rosário com fé, a Virgem Maria está fazendo a mesma coisa, está visitando você e trazendo à sua vida uma paz que vem de Deus, uma paz que vem do Espírito Santo. Por isso quem reza o terço parece às vezes que não sente nada, parece às vezes que nada mudou, mas exatamente quando chegam os momentos de prova, quando chegam os momentos difíceis, quem reza o terço recebe uma graça sobrenatural, uma força divina do Espírito Santo e não sucumbe, não é vencido pelo mal, porque as muitas Ave-Marias que você rezou vão te sustentar nessa hora difícil e você sairá vencedor, sairá vencedora. Esse é o fruto de buscar e fazer a vontade de Deus junto com a Virgem Maria. Então, Nossa Senhora diz, ela não usa a palavra fazer, mas ela faz algo. Ela vai servir a Isabel. Sempre, ou Nossa Senhora está usando a palavra fazer, ou ela está fazendo algo. A terceira palavra é essa saudação a Isabel, que é eficaz e enche de paz Isabel. A quarta palavra é
depois que Isabel elogia Nossa Senhora, engrandece: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do Adonai, a mãe do meu Senhor. Então Nossa Senhora diz o seu cântico, começa a adorar a Deus. E entre as muitas palavras lindas que Nossa Senhora diz, a principal, uma das principais, é usando o verbo fazer. Agora ela está dizendo: o poderoso fez em mim maravilhas. Por isso todos vão me chamar de bem-aventurada, porque tudo foi Ele que fez na minha vida. O poderoso fez em mim maravilhas. Você está observando? Por que será que essa palavra sempre se repete? Por que será que essa palavra é tão importante na vida da Virgem Maria? Você vai entender, com a última palavra, a força e a importância do verbo fazer na vida da Virgem Maria. Então o poderoso fez em mim maravilhas e o coração dela transborda de gratidão. Quinta palavra de Nossa Senhora. Jesus já tinha 12 aninhos, Jesus está no Templo de Jerusalém e na hora de voltar, Jesus poderia voltar com a caravana dos homens ou com a caravana das mulheres, e Maria e José sempre confiaram em Jesus, que nunca desobedeceu, nunca fez algo inconveniente, mas nessa hora Jesus não vai com seus pais. Ele sabia que iria fazer sofrer os seus pais, mas ele não foi com seus pais. Por que será? Será que Jesus é desobediente a José e a Maria? E durante 3 dias, sofrendo profundamente, José e Maria procuram o menino Jesus. E depois de tanto sofrer e procurar, com lágrimas e dor no coração, eles o encontram no Templo de Jerusalém, na casa do Pai. E quando Maria Santíssima, mais uma vez abre, uma das poucas vezes que ela abre os seus lábios para falar na Sagrada Escritura, e ela diz: o que nos fizeste? Percebe? O verbo fazer. O que nos fizeste, meu filho? O teu pai e eu, olha, ela coloca primeiro José e depois ela, né? O teu pai e eu estávamos aflitos, nosso coração sofreu à tua procura. E Jesus responde com uma palavra que muitos não compreendem, mas que hoje você vai compreender um pouco melhor. Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Ou outra tradução diz que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? E Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, não compreendeu essas palavras, mas guardou no coração. Olha a humildade. Nós devemos guardar no coração a vontade de Deus. Muitas vezes algumas pessoas dizem assim: nossa, eu não concordo com o ensinamento da igreja, mas que falta de humildade, mas que soberba. Nossa Senhora poderia dizer: eu não concordo, meu filho, com o que você diz, mas ela sabia que aquela criança era o seu Deus. Por isso ela silenciou e obedeceu. E ela se colocou no seu lugar, guardou no coração um mistério que era maior do que ela. Muitas pessoas dizem: eu não concordo quando a igreja diz que não pode usar método contraceptivo. Eu não concordo quando a igreja diz que não pode matar criancinhas no ventre da mãe. Seria mais humilde se uma pessoa talvez não entenda o ensinamento de Deus através da igreja, que diga assim: eu não compreendo porque a igreja ensina isso. Porque a igreja é mãe e mestra e a igreja fala em nome de Deus. Se nós não obedecemos à igreja, nós não obedecemos a Deus. Então, Maria era humilde e nós devemos imitá-la, dizendo: eu não compreendo. Nossa Senhora não compreendeu esse mistério. E humildemente ela meditou e guardou no coração, até a hora oportuna ela compreender. Por que Jesus disse essa palavra? Por quê? Jesus disse: não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai, estar na casa do meu pai? Era como se Jesus dissesse: mãe, você conhece o Antigo Testamento. Você sabe das profecias de Isaías 53, do Salmo 21, de que o seu filho vai ser sacrificado pela salvação dos pecadores. E se a Virgem Maria conhecia as passagens bíblicas, ela sabia que poderia ser naquela hora, com 12 anos, que o menino Jesus iria sofrer pela salvação do mundo. E o seu coração ficou bem pequenininho, bem machucado, bem ferido, pensando que maldade que toda a Sagrada Escritura falava que o Messias iria passar, pudesse já estar acontecendo com o seu menino.
Por isso o coração dela sofreu tanto. Onde está o meu amado, como diz a amada do Cântico dos Cânticos? Ele é branco e rosado, ela procurando o seu amado e sofrendo no seu coração. Como Abraão, que provavelmente o seu filho devia ter essa idade. Era um menino carregando a lenha para ser sacrificado. E Abraão não precisou sacrificar o seu filho. A Virgem Maria, nesse momento, com 12 anos, não precisou ver o seu filho crucificado. Mas Jesus prepara. Foi vontade do Pai. Jesus obedeceu o Pai. Foi difícil para Jesus. Você sabia disso? Foi mais difícil para Jesus do que ele. Jesus sofreu mais do que Maria e José ao ter que deixar os seus pais sofrendo. Mas ele precisava obedecer o Pai. O Pai mandou ele ficar lá sem avisar para José e Maria. O Pai mandou ele fazer aquilo para preparar o coração de Nossa Senhora para o momento definitivo do seu sofrimento na cruz. Foram 3 dias, lembra? Como 3 dias Jesus ficou morto e Nossa Senhora sofreu, ele precisou preparar a nova Eva para se unir a ele, novo Adão, no sacrifício do Calvário. Por isso, ele diz: Mãe, por que você me procura? Por que você se preocupa de eu sofrer? Você lembra que eu vim para isso? É como se Jesus dissesse isso. Nossa Senhora não entendeu na hora, mas depois ela entendeu, né? Então, o que nos fizeste, novamente o verbo fazer, e por fim, a última palavra, as últimas 2 palavras da Virgem Maria. A 6ª palavra, ela não usou o verbo fazer, mas ela fez algo. Como com Isabel, ela foi servir, ela não usou o verbo fazer, mas ela foi fazer algo. Agora também ela faz algo. Ela mostra aquilo que ela vai fazer sempre por nós, interceder. Nossa Senhora olha para Jesus, mostra para Jesus a situação e diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Meu filho, eles estão sofrendo. Meu filho, essa família está precisando da tua misericórdia. Nossa Senhora faz isso por você, sem cessar. Mas quando você pede, quando você autoriza, quando você deixa ela entrar, ela faz muito mais. Diga para Nossa Senhora agora: eu deixo a Senhora entrar na minha casa. Eu deixo a Senhora interceder pela minha família. Eu deixo a Senhora ter um espaço real, verdadeiro, na minha vida cotidiana. Quando você faz isso, a Virgem Maria faz a intercessão. Ela olha para Jesus e diz: olha, filho, a Amélia, o Carlos, a Joana, a Marília, não tem mais vinho. Está precisando do milagre. E mesmo Jesus dizendo que não era a hora dele, Nossa Senhora dá uma ordem para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora diz a sua última palavra como se fosse o seu testamento, a palavra que ela quer que fique marcada em todos os corações dos seus filhos. A grande ordem de Nossa Senhora, que fez o milagre acontecer. O milagre aconteceu porque os servos obedeceram à voz de Maria. Afinal, qual é a voz de Maria? Obedeça ao meu filho. Novamente o verbo fazer. Fazei tudo. Nossa Senhora está dando uma ordem. Nossa Senhora, na Bíblia, ela dá uma ordem para os seus filhos, que são os servos do Senhor. Ela dá uma ordem para você. Ela dá uma ordem para mim. Obedeça ao meu filho através da Santa Igreja. Faça o que o meu filho está dizendo para você fazer e você vai ser feliz. A obediência é a causa da salvação do mundo. Está em Romanos capítulo 5. O primeiro Adão perdeu a humanidade pela desobediência. E o novo Adão, Jesus, salvou a humanidade pela sua obediência. Não foi fazendo milagres, não foi com outras coisas que Jesus nos salvou, mas com a sua obediência, como está em Filipenses 2, obediência até a morte, morte de cruz. Jesus obedeceu. E mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus no Horto das Oliveiras suou sangue, porque foi difícil obedecer, mas a oração dele toda era centrada na obediência. E São Maximiliano Kolbe, ele vai nos ensinar que a Virgem Maria é quem vai nos ajudar a obedecer.
Olha só, é a obediência e somente ela que nos indica a vontade de Deus com evidência. O superior pode errar, mas não é possível que nós, seguindo a obediência, sejamos levados ao erro. Somente uma exceção pode acontecer: se o superior mandar algo que, mesmo em grau mínimo, esteja desobedecendo a lei de Deus, pois nesse caso o superior não é um verdadeiro intérprete de Deus. Então ele vai explicar que Deus escolheu esse caminho. Jesus nos ensinou o caminho da obediência para a salvação. Para salvar muitas almas, nós vamos conseguir pela obediência. Para salvar sua família, você vai conseguir pela obediência. E quem nos dá essa ordem é a Virgem Maria, em João capítulo 2. Fazei o que o meu filho diz. Obedecei o meu filho Jesus. Obedecei a ele, fazei tudo o que meu filho vos disser. É a ordem de Nossa Senhora. Das 7 palavras, é o cume da montanha, é o máximo, é o mais importante de todas as 7 palavras que Nossa Senhora disse. Ela vai dando exemplo de fazer a vontade de Deus, e no final ela dá uma ordem, como olhando nos nossos olhos, olhando nos seus olhos: filho, faça tudo o que ele vos disser. Então, São Maximiliano vai dizer que como é grande essa obediência feita por amor a Deus. E tudo isso nós conseguiremos mais facilmente pela Virgem Imaculada, a quem a bondade de Deus confiou os tesouros da sua misericórdia. Pois não há dúvida que a vontade de Maria seja para nós a própria vontade de Deus. E quando nos dedicamos a ela, tornamo-nos em suas mãos como que instrumentos, como ela própria nas mãos de Deus. Portanto, deixemo-nos dirigir por ela, ser conduzidos por ela, e sejamos calmos e seguros por ela guiados, pois ela cuidará de nós e tudo proverá, e há de socorrer-nos prontamente nas necessidades do corpo e da alma, afastando nossas dificuldades e angústias. O tema de hoje é todo focado na obediência. Nossa Senhora te ensina a obediência. Nossa Senhora foi a mais obediente e por isso ela pode nos ensinar. Página 343, a Santíssima Virgem amava a obediência. Quando da embaixada de São Gabriel, ela não quis tomar outro nome senão a escrava do Senhor. Ela mostrou como ela amava a obediência. São Gabriel deu a ordem e ela disse: eu sou a escrava do Senhor. Com efeito, São Tomás de Vilanova testemunha que essa fiel escrava do Senhor nunca na sua vida contrariou, nem por ações, nem por pensamentos, a vontade de Deus. Ela obedeceu sempre e em tudo à vontade divina, completamente despida de toda a vontade própria. Nossa Senhora renunciou a toda a sua vontade própria para fazer sempre a vontade de Deus. Ela mesma declarou que Deus tinha se agradado da sua obediência, quando ela diz no Magnífica: ele olhou para a baixeza de sua serva, de sua escrava, para a pequenez de sua serva. Quer dizer, eu sou uma serva humilde que obedece. A humildade própria de uma serva é ser sempre pronta a obedecer, né? Se ela disse que Deus olhou para a humildade de sua serva, qual é a humildade de uma serva? Está sempre pronta para obedecer. Tenta imaginar uma serva que em algum momento contraria a vontade do patrão. Não é humilde, né? Então, se Deus olhou para a humildade da sua serva, ela está dizendo que Deus olhou para a obediência dela. Sua obediência reparou, Maria, o dano causado pela desobediência de Eva, como afirma Santo Irineu. Como a desobediência de Eva causou a morte do gênero humano, assim, pela obediência, foi a Virgem para si e para a humanidade a causa da salvação. E olha que lindo, a obediência de Maria foi muito mais perfeita de que todos os santos. Mas claro, porque eles tinham a mancha do pecado original, uma dificuldade para obedecer, para fazer o bem. Já a Virgem Maria, que não tinha, isenta de toda a culpa original, nada tinha que a impedisse de obedecer a Deus. Então, vamos fazer várias comparações, mas uma que eu acho bonita. Cântico dos Cânticos 5:6. A minha alma derreteu-se assim que o meu amado falou. Olha,
A minha alma derreteu-se assim que o meu amado falou. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6. Está falando que quando o amado mexeu na porta, na fechadura, a amada se derreteu todinha, né? Ela não queria abrir a porta, mas quando ela viu que o amado queria entrar, ela foi tocada e se derreteu todinha. Então aqui, olha que interpretação linda que Santo Afonso traz. A alma da Virgem Maria era como um metal derretido, estando disposta a tomar todas as formas que Deus quiser lhe dar. Imagina que comparação linda! Nossa Senhora era como um metal que, sendo derretido, na forma que for colocada, ela vai assumir aquela forma, aquela figura. Assim era Nossa Senhora para Deus, como um metal derretido. Ela se derretia diante da ordem de Deus. Aquilo que Deus mandava, ela imediatamente fazia. Era como um metal derretido, que da forma que Deus colocar, vai ficar, né? Que comparação fantástica. Então, vai falar o nosso livro que foi para ela, desse modo, por que São José, Nossa Senhora, obedeceu em vários momentos. Quando um imperador romano disse que todos devem fazer o censo, ela estava grávida, mas ela foi acompanhar José, obedeceu a ordem do imperador romano, que não era um homem bom, mas que foi um decreto que ela viu a mão de Deus. E por isso se cumpriu a profecia. E porque ela foi para Belém, mesmo naquele estado de gravidez avançada, se cumpriu a profecia do menino nascer em Belém. Também ela obedeceu a São José quando o anjo ordenou que São José fosse para o Egito. Ela não ouviu a voz do anjo. Deus não quis que fosse a Virgem Maria, mas que fosse São José. Então, nessa hora, José dá uma ordem à Virgem Maria: vamos para o Egito. E prontamente, imagina, ela com seu bebezinho pequeno ainda. O Egito era muito mais longe do que a viagem para Belém, que ela obedeceu, mas aqui, por causa da ordem que José dá, ela obedeceu. Mas por que o anjo não apareceu para ela e sim para José? Foi para que desse modo ela pudesse exercer a obediência. Porém, Maria, sobretudo, demonstrou sua heróica obediência à divina vontade. No momento mais difícil ainda, foi quando ela viu a obediência de entregar o seu filho à cruz. Mais do que Abraão, ela obedeceu, entregando o seu filho à cruz. Obedeceu ao imperador, obedeceu a José, mas a obediência mais dolorosa foi quando ela entregou o seu filho para ser o novo Adão, sacrificado pela humanidade. Eva desobedeceu. O fruto que ela não deveria pegar, ela roubou o fruto de Deus. Maria, por obediência, entregou o fruto que Deus deu a ela. Era dela, mas ela sabia que era de Deus. Ela entregou o seu fruto para ser dilacerado, sacrificado, destruído, mas que a semente desse fruto iria trazer a salvação para o mundo inteiro. Ela entregou, obedeceu, entregando o seu filho para ser crucificado. Isso é muito grande. Filho, filha, nós estamos chegando no fim do nosso mês de maio, da nossa meditação, e tantas coisas bonitas você tem aprendido sobre a Virgem Maria. Eu posso dizer sem medo de estar errando, uma das mais importantes de todas que você teve foi sobre a obediência de Maria. Porque diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem a tua ajuda, não vai te salvar sem a tua participação, sem a tua obediência. Só se salva quem é obediente. E hoje você meditou a ordem de Maria para a sua vida. Uma palavra imperativa: fazei tudo o que meu filho disser. Se você está longe dos mandamentos de Deus por algum motivo, se você está em situação de pecado mortal, se agarra com a Virgem Maria e peça a ela ajuda para sair dessa situação, porque é impossível que se perca um verdadeiro servo da Virgem Maria, porque ela te leva a obedecer os mandamentos de Jesus. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado e que você compartilhe esse vídeo para muitas pessoas conhecerem a grande ordem de Maria. Fazei tudo o que Ele vos disser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou o mês da linda mãezinha.
Era assim que o Padre Pio dizia quando chegava o mês de maio. O mês, segundo o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o mês que mais graças são derramadas, porque é o mês de Maria. Hoje você começa a escola de formação no início desse mês de maio, caminhando com Maria. Tenha certeza, nesse mês de maio você vai ter uma experiência com a Virgem Maria. Você vai se aproximar da Mãezinha do Céu como nunca antes em toda a sua vida. Eu lhe garanto, se você abrir o coração, esse mês de maio você vai aprender, você vai aprofundar, você vai mergulhar nesse amor da Virgem Maria, baseado na Sagrada Escritura, baseado nos ensinamentos dos santos, baseado no ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Você vai conhecer cada vez mais essa Mãezinha do Céu. Eu quero hoje trabalhar com você com esse livro maravilhoso que chama Caminhando com Maria, esse livro onde você vai aprender com os padres da Igreja, com tantos santos, com os ensinamentos da própria Santa Igreja e da Sagrada Escritura, quem é a Virgem Maria. Como essa boa Mãe do Céu pode te ajudar nas situações mais difíceis e como ela é digna do nosso amor, como ela é digna da nossa consagração, porque afinal de contas, foi ela que Deus Pai escolheu para nos dar Jesus. A salvação que é Jesus chegou a nós através da Virgem Maria. Por isso é uma alegria muito grande estar junto com você. Eu convido você de vivenciar esse mês de maio de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Se você desejar, como os santos faziam no mês de maio, é um mês que você pode colocar um jarrinho de flores diante da imagem de Nossa Senhora e com a sua família fazer um momento, um cântico, uma oração, pedindo à Virgem Maria que receba a sua família, a sua casa. E durante os momentos de oração ou de formação também, você pode, claro, se for possível, acender uma vela para estarmos juntos em oração. Eu sei que muitos ouvem essa formação indo para o trabalho, dirigindo, fazendo algum trabalho manual, mas tenha certeza, por você abrir o seu coração e você está aqui ouvindo porque você decidiu abrir o seu coração para a Virgem Maria entrar na sua casa, para que ela entronize Jesus na sua casa e onde a Virgem Maria chegar, o inimigo não vai aguentar. A presença da Mãe de Deus, como nós cantamos, o inimigo em retirada baterá. Então ela vem destronar o mal e vem entronizar o seu Filho Jesus. Se você está agora numa situação onde você pode pegar a Bíblia, onde você pode pegar um caderno de anotação, seu diário espiritual, toma nota, porque você vai aprender muito hoje. Você vai aprender bastante, não só hoje. Todos esses dias, com o mês de maio, você vai aprender bastante. Por isso, Sagrada Escritura na mão, seu diário espiritual na mão. Irmão Luiz Maria, mas eu estou fazendo tudo isso indo para o trabalho. Não tem problema. Em algum outro momento você pode parar e tomar nota dessas passagens bíblicas mais importantes que nós vamos explicar várias dúvidas que existem sobre a Virgem Maria, para que você possa amar mais ainda essa Mãe do Céu. Eu vou repetir, para que você possa amar mais ainda a sua querida Mãe do Céu. Então vamos começar com esse livro maravilhoso, Caminhando com Maria, na página 18, nós temos a primeira meditação. E a primeira meditação, Louvores a Maria. Irmão Luiz Maria, é certo dizer essa palavra, louvar a Maria? Existem passagens bíblicas, especialmente em Isaías, dizendo: a mim somente o louvor, a mim somente a adoração, a mim somente a glória. Deus fala isso. Como entender essa palavra, louvores a Maria? Vamos caminhar junto com os santos. O louvor de Maria é um abundante manancial que quanto mais se derrama, mais aumenta. E quanto mais aumenta, mais se derrama. Em outras palavras, esta Virgem, que é tão grande e sublime, que quanto mais a louvamos, mais nos resta a louvar. Tanto
é isso verdade que diz Santo Agostinho: todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que só línguas tivessem no corpo. Na verdade, Santo Agostinho está falando algo que a Igreja vai nos ensinar através também de outros santos. São Boaventura vai dizer: Deus, que é todo-poderoso, ele poderia criar um mundo mais perfeito, mas ele não poderia criar uma criatura mais perfeita que a Virgem Maria. Ele usou todo o seu poder e sabedoria. A obra-prima de Deus é a Virgem Maria. Imagina, São João 23, Papa, também ele diz o seguinte: assim como Deus, Maria Santíssima, não poderia gerar, afinal ela se tornou mãe de Deus. Como assim, irmão Luiz Maria? Mãe de Deus? No momento em que Deus se faz carne, Deus escolheu ter uma mãe. Não é que ela fez Deus existir, não. O Verbo se fez carne. Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu e se tornou, como Jesus dizia, o Filho do Homem. Várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai passar por isso. Quando virdes o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, por que Jesus usou essa palavra? Porque Filho do Homem significa filho de Adão, literalmente. Ele que era Deus e continua sendo Deus, se tornou filho de Adão. Ele que não tinha uma mãe terrena, se tornou um ser humano, se tornou verdadeiro filho de Maria. Por isso, assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, diz São João 23, Deus não poderia criar uma criatura mais perfeita do que a Virgem Maria. Deus como que usou toda a sua plenitude e sabedoria, como um grande artista, por exemplo, Leonardo da Vinci. Alguns dizem que tal obra, Mona Lisa ou outra obra, seria a obra-prima deste homem. E quando você vê a obra tão perfeita, tão bem feita, tão inteligente, de um belo artista, de um bom artista, você quando elogia aquela obra, você está dizendo que quem é bom é o artista que fez. Você está dizendo que quem é perfeito é aquele que fez essa perfeição. Como nós cantamos em uma bela canção, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, nós te coroamos, ó Mãe. Está lá em Apocalipse, está lá em Cântico dos Cânticos, a esposa do rei, que é coroada, que é rainha. Então, hoje nós vamos caminhar com esse mistério da grandeza que Deus colocou na Virgem Maria. Deus fez dela o depósito, aonde Ele coloca toda a sua riqueza. A propagação da devoção a Maria é de muita importância para cada um de nós e para o povo. Convencer-nos-ão dessa verdade as palavras de sábios doutores. É recomendável ouvi-las. Na frase de São Boaventura, tem o paraíso seguro todos os que anunciam as glórias de Maria. Você deve estar se perguntando, irmão Luiz Maria, o senhor ainda não respondeu. Aonde na Sagrada Escritura que diz que nós podemos louvar a Virgem Maria? O senhor está lendo para nós a vida dos santos, o senhor está lendo para nós frases de grandiosos santos da Igreja, mas existem pessoas que me contradizem e com essas pessoas eu não posso usar as frases dos santos, porque essas pessoas não acreditam nos santos. Então eu preciso usar passagens da Sagrada Escritura. Sabe o que você está fazendo? Exatamente o que São Boaventura está dizendo aqui. Você quer dizer para outras pessoas como a mãe de Jesus é importante. Você quer propagar a devoção da Virgem Maria. Por isso que você está aqui. Por isso que você quer aprender. E se você fizer isso, São Boaventura está dizendo, aqueles que divulgam a devoção à Virgem Maria estão garantindo um lugar no coração de Jesus. Porque quem ama o próprio Jesus, na verdade a própria carta de São João vai dizer, quem ama aquele que é gerado, ama aquele que o gerou. Quem ama aquele que o gerou, ama aquele que é gerado. Não é? Eu
pensei agora de improviso essa passagem, não, mas mesmo assim eu vou procurar para você. Primeira carta de São João, olha que vale a pena a gente dar uma olhada nessa passagem bíblica. Primeira carta de São João, ele vai dizer que se alguém ama o Filho, ama o Pai. E se alguém ama o Pai, ama o Filho. Olha só. Quem nasceu de Deus vamos ver se eu acho com facilidade. Não estou achando agora essa passagem, mas eu vou ficar devendo para você. E eu vou talvez escrever aqui na descrição, ou então colocar, ao final vou colocar aqui essa passagem bíblica, que não é impossível. Se você rejeitar o Pai, aquele que gera, você rejeita aquele que é gerado. Se você rejeita a árvore, você rejeita o fruto. E assim também acontece com a Virgem Maria. Se você ama e divulga a Virgem Maria, você vai ver como você vai amar Jesus. Porque se você ama a árvore, Jesus também diz em outra passagem, assim vocês vão conhecer o que é de Deus, o que não é de Deus. A árvore boa dá frutos bons. O discernimento que Jesus diz para discernir o que é de Deus, o que não é. Um falso profeta, um verdadeiro profeta. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros. Jesus vai dizer isso. E isso nós vamos aprender cada vez mais com essa formação sobre a Virgem Maria. Então, eu já quero pegar com você agora na Sagrada Escritura algumas passagens bíblicas que falam da importância de louvar a Virgem Maria. É mesmo, irmão Luiz Maria, tem na Sagrada Escritura passagens que falam da importância de louvar a Virgem Maria. Tantas vezes me mostraram aquela passagem que diz, eu não aceito que louve a ninguém, o louvor é somente a mim. Quando Deus fala isso, Ele está falando do louvor direcionado para a adoração, o louvor que é devido a Deus. Agora, a própria Bíblia, em vários momentos, fala de um louvor que não é adoração. Mas qual é a diferença, irmão Luiz Maria? Adoração é um culto que é prestado somente a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, o modo das pessoas fazerem adoração era sacrificar um animal para a divindade. Então, isso só deve ser feito a Deus. E quando isso era feito para uma criatura, para um falso Deus, era o pior pecado. A adoração é devida só a Deus. A adoração é reconhecer que Deus é o seu Criador e você é a criatura. Ele existe por toda a eternidade e você veio do nada. Isso é adoração. Então, no Novo Testamento, o ato sublime de adoração é feito na Santa Missa, não mais com o sacrifício de animais, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus feito carne, nos conduz à perfeita adoração ao Pai e a Ele, como diz o Apocalipse, adorando ao Pai e ao Cordeiro no sacrifício da Santa Missa. Não mais sacrifícios de sangue derramado dos animais, não. O sacrifício da nova e eterna aliança, a perfeita adoração dirigida somente a Deus, é a Santa Missa por excelência. E Jesus vai dizer à samaritana que agora não vai ser mais no templo de Jerusalém, mas agora os verdadeiros adoradores em Jesus Cristo, nele e por ele. Por isso o Padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a adoração perfeita e plena será feita ao Pai, agora no Novo Testamento. Agora, o louvor, que significa elogiar, que significa engrandecer, que significa valorizar, você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Irmão Luiz Maria, o senhor está confundindo as coisas. Não estou, não. Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer assim, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Ou envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? São Paulo está corrigindo pessoas
que vão para a igreja, vão para a casa de Deus e na hora de prestar o culto de adoração a Deus, que é a Eucaristia, você pode ler com calma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. 1 Coríntios 11, 22. Ele está corrigindo e ele chama atenção sério. Ele diz que quem comeu o corpo e o sangue do Senhor, sem acreditar que é o corpo e o sangue do Senhor, ou então estando em pecado grave, indignamente, está comungando sua própria condenação. É muito forte essa palavra. Então, nessa passagem, ele vai dizer assim: nisso eu vos louvarei, quer dizer, eu vou elogiar vocês. E eu estou trazendo para você uma tradução que é da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica. Diz do mesmo jeito. Ele diz assim: nisso eu não vos louvo. Ele está dizendo que não é louvável. Eu não vos louvo nessa atitude. Ele está dizendo que em outras atitudes ele louva, quando você comete coisas louváveis, quando você pratica atos que são dignos, então são dignos de louvor. Agora nisso eu não vos louvo. Primeira passagem bíblica que você está aprendendo que louvar não é sinônimo de adorar. Um louvor dado a Deus é um louvor de adoração. Somente a Deus nós adoramos. Somente a Deus nós dizemos: Tu és o meu Criador, eu sou a tua criatura. Somente a Ele nós oferecemos o sacrifício da nossa vida unido a Cristo Jesus. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, também nós prestamos o culto de adoração. A presença de Jesus na Eucaristia é Ele vivo, nós prestamos o culto de adoração. A Virgem Maria não. Nós a louvamos como nossa mãe e como nossa rainha. Nós louvamos como a Bíblia nos ensina a louvar. Outra passagem, irmão Luiz Maria, Provérbios, capítulo 31. Olha que lindo, Provérbios, capítulo 31. Olha como você está aprendendo hoje. Vou repetir, como você está aprendendo hoje. Anota, Provérbios, capítulo 31, é o último capítulo da Bíblia, que fala da mulher que é forte, que fala de uma mulher que sabe servir a Deus, de uma mulher que doa a sua vida para a sua família. Como diz no capítulo 14 de Provérbios, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher louca, insensata, sem sabedoria, ela destrói com as suas próprias mãos, com as suas palavras, com as suas atitudes. A passagem bíblica de Provérbios está te ensinando a ser, você que é mulher, uma mulher forte segundo a Bíblia. E no final vai dizer que o que acontece é essa mulher forte, segundo a Sagrada Escritura. Olha que lindo. Os seus filhos se levantam e lhe chamam bem-aventurada. Seus filhos se levantam, vou repetir, e lhe chamam bem-aventurada. Como também o seu marido, que a louva, dizendo, e ele vai dizer como essa esposa é digna, né? O seu esposo a louva, está na Bíblia, Bíblia católica e Bíblia evangélica. Pode-se variar as traduções, mas isso que eu estou lendo, a palavra louvar, seu marido a louva, está na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Você está vendo que a Sagrada Escritura está ensinando que louvar não é errado. Louvar não é errado. No livro de Judite, se eu não me engano, no capítulo 12, eu não separei essa passagem porque não dá tempo de ler todas, vai dizer, o louvor, o seu louvor nunca sairá da boca dos homens, porque tu amastes a Deus, tu amaste a castidade, tu arriscaste a tua vida para defender o teu povo. Por isso, de geração em geração vai ser lembrado o louvor do teu nome. Nunca vão esquecer de te louvar. A Bíblia está falando isso. Gente, como é importante a gente ler a Bíblia e ler em continuidade, como sempre os santos leram, não interpretar do nosso jeito, da nossa cabeça. Você está vendo que são várias passagens bíblicas que dizem que não é errado louvar. Provérbios 31, versículo 28. Os seus filhos se levantam para chamá-la de bem-aventurada e o seu esposo a louva. Tem alguma outra passagem na Bíblia, irmão Luiz Maria, que fala isso? Que podemos louvar uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, algo que é louvável? Sim. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 6,
Ai, gente, é lindo demais aprender a Bíblia. É lindo demais aprender a tradição da igreja. É lindo demais aprender aquilo que todos os santos, desde os apóstolos, em continuidade vivenciaram. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Deus está falando da sua amada. O Cântico dos Cânticos é um livro que mostra o amor de um homem e uma mulher, que é uma alegoria. Sempre na Bíblia existe essa alegoria. A partir do profeta Oséias, vai aprofundar esse mistério. Deus vai comparar o amor que ele criou de um homem e de uma mulher. É uma comparação, é pequenino comparado com o amor dele pela sua esposa, que é a igreja. Dele pelo seu povo, que é o povo escolhido. Então, quando Deus manda escrever a Bíblia, o Gênesis começa com um casal, um casamento. E o livro do Apocalipse termina com um casamento. Você está entendendo? Essa alegoria, quando Deus criou o homem e uma mulher, pessoas diferentes que devem amar o diferente, se entregar um ao outro, se doar um ao outro, Deus quis exercitar o amor. Então o amor aqui na linha horizontal é um exercício para você aprender a amar o próprio amor, que é na linha vertical. Deus criou a esponsalidade do homem e da mulher para exercitar a esponsalidade da nossa alma com Deus, para aprendermos a amar, sair de nós mesmos e amar, porque Deus é amor. Então, o Cântico dos Cânticos, como diz também em Efésios capítulo 5, este sinal é grande, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, faz referência a Cristo e à igreja. Quer dizer, São Paulo está explicando, é um sinal, o casamento de um homem e de uma mulher, um sinal de algo mais profundo, que é o amor de Cristo pelo amor da igreja. E o Cântico dos Cânticos, na leitura cristã, tem esse entendimento. Um amor humano, ele aponta para algo muito mais alto, que é o amor divino. Então, no Cântico dos Cânticos está falando da alma amada por Deus. Cada alma é chamada a ser alma esposa de Deus, é chamada a se unir a Deus, de ser um só coração com o Senhor, como diz São Paulo. Então, quando fala aqui, uma porém é uma pomba, uma minha perfeita, ela é a única da sua mãe, predileta daquela que a deu à luz. Está dizendo que a amada é uma pessoa muito especial. Está dizendo que a amada é alguém escolhida, eleita. Assim, cada alma é diante de Deus. Mas, por excelência, a tradição da Igreja atribui essa passagem à grande alma amada por Deus, que foi a Virgem Maria. A escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador, para se tornar alma esposa de Deus e gerar o Filho de Deus. E olha o que diz essa passagem. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvam. A Bíblia está dizendo que uma mulher é louvada por outras mulheres. Você está vendo? A Bíblia não se contradiz. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando se fala de imagens, por exemplo, a Bíblia não quer que se faça imagens para adoração, porque a própria Bíblia manda fazer imagens para serem usadas no culto do templo. As imagens dos querubins que estão na arca são pequenas, mas as imagens dos querubins que estão ao lado da arca, no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, eram gigantes, de metros de altura. Está na Bíblia. A Bíblia manda fazer a imagem da serpente de bronze, não para ser adorada, mas para ser um sinal de Deus. Isso a Bíblia nos ensina. Então aqui em Cântico dos Cânticos está dizendo que as donzelas chamam bem-aventurada, igualzinho em Provérbios 31, os filhos se levantam para chamar sua mãe bem-aventurada. E aqui, logo em seguida, as rainhas a louvam. Gente, cada alma esposa de Deus, você que é batizado, que é batizada, você é uma alma eleita, você é uma alma rainha, mas você olha para sua mãe do céu, aquela que Deus escolheu para te entregar Jesus, e você proclama uma profecia bíblica, que está lá em Lucas capítulo 1. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Deixa eu ver qual é a passagem bíblica.
Lucas 1:48. Porque olhou para a condição humilde de sua serva, desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Você está entendendo que isso é uma profecia bíblica? Estou falando aqui olhando nos seus olhos. Você está entendendo que a Bíblia todinha está falando desse amor que a Deus nós devemos ter, amando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros. Mas a Bíblia também está falando que a sua mãe deve ser amada e louvada. A Bíblia está falando que os seus filhos, está lá em Provérbios 31, se levantam para proclamar bem-aventurada. A Bíblia está dizendo em Judite que nunca esse louvor sairá dos seus lábios. Outra passagem é o Salmo 44. No último versículo do Salmo 44, está falando da esposa do rei, esse salmo. E no final vai dizer: celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Olha que lindo! Celebrarei o vosso nome através das gerações. Está em Lucas 1:48. Todas as gerações, essa profecia aconteceu. Essa passagem está dizendo, ordenando, todas as gerações devem proclamar que a Virgem Maria é bem-aventurada. E o nosso livro Caminhando com Maria está trazendo para você essa promessa. Quem divulga a devoção, essa verdade que eu estou falando para você, baseado na Bíblia, baseado na Sagrada Escritura, são outras passagens também. Na Bíblia está lá em Juízes, falando de Jael. Jael é uma mulher que é louvada pela Sagrada Escritura também. E diz que ela é a bem-aventurada entre as mulheres, prefigurando a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria visita Isabel, Isabel não dá um grito, a Bíblia diz que ela dá um grande grito, louvando a Virgem Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres. Na língua de Nossa Senhora, essa palavra significa que ela é a mais bendita do que todas. Mais bendita. Bendita entre as mulheres, em hebraico ou aramaico, significa que entre todas você é a mais bendita de todas, a mais bendita. Mas, irmão, lá em Juízes não fala isso de Jael? Não. Fala de Jael, mas que ela é essa personagem bíblica que defendeu o povo de Deus. Ela não era do povo de Deus, era uma nômade, né, de um povo vizinho a Israel. Disse que entre os que moram nas tendas, Jael é a mais bem-aventurada, mas não entre todas as mulheres. Só a Virgem Maria, quando visita Isabel, é dita que é mais que todas as mulheres. E Isabel começa a louvar. Sabe o que acontece quando você ama a sua mãe do céu e louva a Virgem Maria? Ela te leva para Jesus. Foi o que aconteceu. Isabel falou, deu um grande grito: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do Adonai? E ela com um grito disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Você vê que a profecia acontece? Todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada. Começou com Isabel, a primeira que soube que a Virgem Maria estava grávida do Filho de Deus. E ali Nossa Senhora começa a engrandecer a Deus. Quando você se aproxima de Nossa Senhora, ela começa a glorificar a Deus na sua vida. Ela começa a introduzir uma intimidade com Deus na sua vida. Se a devoção à Virgem Maria, diz São Luís Maria de Montfort, te afastasse de Jesus, deveria ser tido como algo diabólico. Mas é o contrário. A devoção à Virgem Maria te aproxima mais do que qualquer outra coisa, porque foi nela que o Espírito Santo gerou Jesus. E é através dela que o Espírito Santo vai continuar aproximando as pessoas de Jesus e gerando Jesus nas nossas almas. Assim aconteceu, assim acontece e assim sempre vai acontecer. Maria não te afasta de Jesus. Maria Santíssima te aproxima, te leva a amar a Deus. Isabel engrandeceu a Virgem Maria e ela começou a engrandecer a Deus. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ela foi salva também por Jesus, antecipadamente, é a Imaculada Conceição. E ela diz: por isso todas as gerações dirão que eu sou bem-aventurada. E você faz parte dessa geração.
Você faz parte dessa profecia bíblica. Venerar a Rainha dos Anjos é adquirir a vida eterna, pois essa grandíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem a procurou celebrar. Olha só que coisa linda, gente. Que coisa linda. Quem haverá que desconheça a promessa feita pela própria Virgem Maria, a quantos se empenham em torná-la conhecida, amada neste mundo. Eclesiástico capítulo 24, versículo 31. Essa passagem bíblica, a tradição da igreja coloca na boca de Nossa Senhora. Eclesiástico 24, 31. Aliás, se você ler, dever de casa, se você ler Eclesiástico capítulo 24, você vai se encantar, porque a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora não é a sabedoria de Deus, ela é a obra-prima da sabedoria de Deus, como eu dizia no início. Então, quando você ler Provérbios, capítulo 8, Eclesiástico, capítulo 24, Sabedoria, capítulo 6, 7 e 8 e 9 também, você vai ver um mistério falando da obra-prima de Deus. Claro, em primeiro lugar, da sabedoria do Pai, que é Jesus. Mas você vai ver que a tradição da igreja aplica essas passagens. Baruque, versículo 4, né? Capítulo 4. Que mais? Jó, capítulo 28. São passagens que falam da sabedoria de Deus. E você vai ver que aí está escondido, misteriosamente, uma palavra sobre a obra-prima da sabedoria de Deus, que é a sabedoria que Deus criou, criada por Deus, que é a Virgem Maria, a obra-prima da criação de Deus. E nesse versículo 24 está escrito assim, olha só, deixa eu ver, Eclesiástico 24, 31. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. É uma promessa. Por isso você deve divulgar a devoção à Virgem Maria. Você deve divulgar o amor à Nossa Senhora. O seu coração deve, como diz Santa Teresinha, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Eu vou repetir, não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque você nunca vai amá-la como Jesus amou. Você nunca vai amá-la como ela merece ser amada. Se a sua mãe da terra merece a sua gratidão, se a sua mãe da terra merece o seu amor, merece que você elogie ela, elogiar é sinônimo de louvar, merece que você manifeste esse carinho, essa gratidão, porque ela não só te carregou, te gerou, te carregou 9 meses no seu ventre, mas ela te acompanhou, te sustentou, te amamentou, te fez ser quem você é. Deus quis que fosse assim. Deus colocou instrumentos lindos na nossa vida, que são os nossos pais. E particularmente aqui eu falo do amor de mãe. Nem todas as mães são como deveriam ser, mas a grande maioria sim. E em Isaías 49 vai dizer, mesmo qual é a mãe que rejeita o seu filhinho? Deus colocou no coração das mães esse instinto de amor natural. Mas ele diz, ainda que uma mãe deixe de amar, eu não deixarei nunca de te amar. Ainda que a sua mãe não tenha sido uma mãe perfeita, não tenha sido uma presença como você gostaria talvez, Deus te deu uma mãe do céu. E se você deve gratidão para sua mãe da terra, se você deve amor à sua mãe da terra, quanto mais aquela que aos pés da cruz te gerou para Cristo Jesus, que aos pés da cruz fez o sacrifício que Abraão não precisou fazer, de entregar o seu filho para sofrer pela nossa salvação. Aquela que no momento do parto, porque ali nasceu a igreja, ouviu Jesus dizendo, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o que a palavra de Deus une, ninguém pode separar. Jesus chama de mulher porque está cumprindo a profecia do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque se a mãe antiga, Eva, entregou seus filhos a Satanás, ao pecado, foi profetizado por Deus, Gênesis 3,15, uma mulher, que não seria Eva, porém inimizade entre a serpente do mal e uma mulher que vai gerar a salvação,
o Messias prometido. Ali se cumpriu a profecia, aos pés da cruz, aonde Jesus esmagou Satanás, ele, a descendência dessa mulher, ele entregou para que ela fosse tua mãe. Por isso, eu e você temos uma dívida de gratidão com essa mãe do céu. A carta aos Hebreus diz: Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. A carta aos Romanos, capítulo 8, diz: ele é o primogênito, o primeiro filho gerado de uma multidão de irmãos. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o Cristo total. E se ele é filho do Pai do céu e filho de Maria, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, você também é filho de Deus e filho de Maria, porque no batismo você foi revestido, você se tornou um com Cristo Jesus. Você é filho, filha de Deus Pai. Você é filho de Maria. Ainda que muitos não aprenderam ainda a profundidade disso, muitos não reconhecem. Quando alguém diz, Maria teve outros filhos, eu digo, teve mesmo, você é um deles. Pena que esses filhos são tão ingratos, muitas vezes, para sua mãe do céu. Então, outros filhos biológicos, não. Basta um estudo da Bíblia baseado naquilo que sempre os santos, desde os primórdios dos apóstolos, interpretaram, a interpretação correta da Bíblia. Maria, biologicamente, só teve Jesus, somente Jesus. Os irmãos de Jesus são parentes de Jesus, filhos da outra Maria. Agora, filhos no coração, a Bíblia diz: Jesus é o primogênito de uma multidão. Pena que a Virgem Maria não é tão amada. Pena que essa profecia de Lucas capítulo 1, versículo 48, ainda não é tão vivenciada. Então, aqui no nosso livro está ensinando com profundidade aquilo que os santos ensinam sobre amar a Virgem Maria. Lemos nas revelações de Santa Brígida que o bem-aventurado bispo Emingo costumava celebrar os louvores de Maria no início de cada sermão. Apareceu a Virgem Maria, Santa Brígida, e disse: faz esse bispo conhecer que sempre que ele começa os sermões por meus louvores, de que eu quero servir de mãe a ele e apresentar a sua alma a Deus, depois da boa morte que lhe alcançarei. Nossa Senhora prometeu que iria dar a ele uma boa morte, porque ele louvava essa mãe do céu. Nossa Senhora também está dizendo para você que reza todos os dias: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que você também, quando chegar a sua hora de ser apresentado a Deus, vai ser pelas mãos da Virgem Maria, porque você acolheu a Virgem Maria, louvou a sua mãe do céu. Quando chegar a hora de você ser apresentado ao Senhor, vai ser a Virgem Maria que vai dizer: ó meu filho, tem compaixão desse meu filhinho, tem compaixão. E ela vai interceder, como no Alto da Compadecida, esse filme tão delicado, né? Que no final mostra a intercessão da Virgem Maria. É ela que na hora do seu julgamento vai estar intercedendo por você, para que Jesus não seja o seu justo juiz, mas o misericordioso Salvador. Assim ensinam os santos. Amemos a Jesus e a Maria, santifiquemo-nos. Eis a maior fortuna que podemos aspirar e esperar. E nós terminamos com essa oração. Ó Maria, não suceda jamais que as minhas culpas vos possam impedir de exercer comigo o grande ofício de piedade, que vos constituiu advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio seguro dos miseráveis. Não suceda jamais que a Mãe de Deus, que deu ao mundo para a salvação do gênero humano a fonte da misericórdia, negue a sua piedade a um infeliz que a invoca. O vosso ofício é de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Conceda-me, pois, o vosso auxílio e a vossa imensa piedade, que é incomparavelmente maior que todos os meus pecados, assim seja. Se você quer que esse amor da Virgem Maria
possa não só estar no seu coração, mas em muitos corações. Essa promessa que está no primeiro dia. Quem divulga a devoção à Virgem Maria será protegido por ela, amparado por ela. Então divulga esse mês de maio. Divulga bastante, faça com que muitas pessoas vivam esse mês intenso de graça, também não somente rezando o rosário da madrugada, o terço do combate, mas também aprendendo com a Sagrada Escritura, com o ensinamento da Igreja. Nesse mês de Maria, divulga essa escola de formação, deixe o seu like, faça com que muitos conheçam Jesus através da Virgem Maria. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de graças e bênçãos e amanhã estaremos de volta na nossa escola de formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.